quando que acontece a decisão de emitir o alerta? Essa nossa equipe ela vai fazer toda uma análise detalhada, esses especialistas que a gente chama, eles vão fazer toda essa análise, vão interpretar todos esses dados que a gente tem, né, através do monitoramento, lá o técnico está monitorando, ele vai passar todos esses dados para o especialista. E em cima disso, de gatilhos que nós temos já pré-definidos para as várias regiões do estado, a gente divide o estado em 11 regiões, porque são 11 regiões com características específicas cada uma. Né? O nosso estado é espetacular porque ele tem diferença, ele não é um estado simples, né? Ele tem a área de Baixada Litorânea, ele tem a área de serra, ele tem o Centro-Sul Fluminense, que é tipo um planaltozinho, você tem o Norte e Noroeste, que é um clima mais seco, você tem o Costa Verde, que é aquele clima de beira de oceano. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro ele é fenomenal por conta disso, ele é plural, né? Então, você consegue ter vários detalhes. Então, cada área dessa tem um gatilho e tem um limiar. Então, quando esse limiar chegar, a gente consegue emitir esses alertas. E os 92 municípios, eles são observados da mesma forma? A gente observa todos os 92 municípios. Não são da mesma forma, porque, como eu falei, aquele detalhe de ter várias características, né, geológicas do estado do Rio de Janeiro, né, o solo, toda a geografia do estado do Rio de Janeiro é bem diferente, né? Então, a gente vai fazer um monitoramento, sim, para todos os 92, porém, cada um sempre se preocupando com a intensidade da observação naquela região, né? A vulnerabilidade para os desastres que aquela região tem, cada região tem sua vulnerabilidade específica. Por exemplo, né? Na Serrana, a gente vai ter mais problemas de deslizamento de terra, né? Enquanto que na Baixada Fluminense a gente vai ter um problema maior já de inundação e alagamento, né? Principalmente de alagamento por conta de ser uma área muito urbana, né? E a drenagem ali ser de baixada, então você vai ter umas características diferentes. Então a gente vai observar, sim, todas as áreas. Mas não de forma particularizada. Particularizada, né? Bem específica, né? Um trabalho bem específico. E aí, além disso, a gente tem os municípios nossos, que a gente tem Sirene, que são municípios a gente tem como prioritários para alguns desastres, e esses municípios têm a Sirene, aí daí a gente ainda vai ter um detalhezinho a mais, que é os acionamentos dos avisos de chuva pelas sirenes, os avisos quando tem um risco de deslizamento, a gente já vai acionar para a população se mobilizar e sair daquela área de risco e procurar uma área segura. Agora, e quando o cidadão recebe o alerta da Defesa Civil no celular, o que é recomendado fazer? A primeira coisa que o cidadão tem que ver é verificar a gravidade daquela mensagem. O que está escrito nela, se é algo mais grave, com menos intensidade ou mais intensidade. Então, assim, geralmente também a gente identifica também se há algum risco de deslizamento, algum risco de inundação, de alagamento, né? As mensagens elas são sempre pré-tipificadas para cada tipo de risco que é potencial para aquela região. Verificou isso? O essencial é sempre procurar um local seguro. Né? E o local seguro, você tem que pensar muito bem qual é esse local que você vai procurar, porque no caso de chuva intensa, você vai procurar um tipo de local. Se for um caso de inundação, você vai ter que procurar outro. Se for deslizamento, provavelmente você vai ter que sair do local que você está e procurar uma área plana, segura, que não tenha nenhum risco. Então, é sempre verificar aquilo que está na mensagem e depois procurar os órgãos da Defesa Civil que vão estar ofertando a melhor posição, o melhor local que ele vai procurar seguro para aquela situação. E se a pessoa estiver na rua e começar uma tempestade? Tem algum procedimento que é recomendado, mas que às vezes as pessoas esquecem? Sim. Como eu falei, é lugar seguro, né? Então, a primeira coisa que é crucial é evitar atravessar as ruas ou tentar enfrentar o alagamento. A força da água. Primeira coisa, né? Porque a gente não sabe o que está por debaixo daquela água. Então, pode ter um bueiro aberto, pode ter algum buraco. Uma fiação elétrica. Pode ter uma estação. Exatamente. Pode ter algum fio elétrico já rompido, porque provavelmente, se inundou, veio de uma tempestade severa, já teve a queda de energia, já teve queda de galhos, de árvores. Uma outra coisa que a pessoa nunca pode esquecer em chuvas fortes, né, é evitar se abrigar debaixo de árvores ou de marquises. Né? É procurar locais fechados e seguros, protegidos, né? Estruturas seguras, né? Claro. E acompanhar as orientações de Defesa Civil. GovCast RJ. GovCast RJ.